papo reto. O que nós vamos ter nesse número? Música, poesia, o capitão que poupou 100 mil vidas ao Brasil na ditadura militar. Vamos ter saúde, exercícios, entre outras sessões, política nacional, política internacional, cultura, como é que ficou a questão da última Bienal, qual é o balanço da Bienal e assim por diante, literatura, livros. Vamos dar dicas de filmes a vocês, filmes que você encontra na Netflix, encontra na televisão e assim por diante. Muito bem. Brasil, o mundo, qual a situação que vivemos hoje? A verdade é o seguinte, nós vivemos uma mudança mundial. Os Estados Unidos finalmente e o império do capital americano estão desmascarados. O que fizeram na Ucrânia é uma guerra híbrida. Milhões de mortos no Iraque, na Líbia, 3 milhões e meio de mortos no Vietnã. As bombas sobre Hiroshima e Nagasaki, não há bolsinha de estudo no exterior, não há conversa fiada da Big Media financiada por eles, como é quase toda a nossa, que vai mudar isso. Não dá para enganar todos todo o tempo. Na verdade, os Estados Unidos são um Estado terrorista que, na verdade, impuseram ao Brasil a situação em que estamos, que é oriunda do golpe de 64. O modelo do Brasil é querer ser igual aos Estados Unidos. Esse é o modelo que os militares colocam. Evidentemente, é algo impossível, não só pelo poderio militar americano, como pela situação brasileira, como é um modelo totalmente fajuto. Os Estados Unidos são o que são, com um monte de invasões, mais de 200 invasões nos últimos anos, são o que são, com milhões de mortos, guerras sucessivas, etc. Em suma, montaram um Estado terrorista para matar, conquistar territórios, ganhar mercados e assim por diante. Consequentemente, como esse pode ser o nosso exemplo, se nós estamos numa situação oposta? Toda a comunicação brasileira passa pelos Estados Unidos. As fronteiras brasileiras, a vigilância, radares americanos. O Brasil, na verdade, não tem soberania nem independência alguma. O Brasil é hoje um satélite americano. Isso sendo delicado, porque para muitos, e tem razão o professor Mangabeira Unger, o Brasil é nada mais nada menos que um protetorado americano. Hoje é essa a situação. Aí os senhores perguntarão, mas isso é tarefa de quem? Das nossas Forças Armadas? Sim, mas elas estão tratando de eleições, elas estão tratando de um monte de cargos no Palácio Planalto, estão tratando de planejamentos estratégicos esdrúxulos que consideram que existe um comunismo iminente a perseguir o Brasil, quando nem existe comunismo sequer no mundo, nem socialismo existe no mundo. O Brasil está todo destroçado, milhões de pessoas passando fome e assim por diante. E hoje está havendo uma mudança mundial, a queda do Império Americano. Isso está evidente. E não se duvida nada que eles provocaram tudo isso e que podem ter até criado epidemia, porque há queixas de luta biológica e de guerra biológica ali instaladas na Ucrânia contra a Rússia. Uma das razões da Rússia ter procedido como procedeu desde já, porque se deixasse estaria totalmente na mão dos foguetes atômicos americanos e da guerra biológica americana, que, segundo a Rússia, estava lá e pediu investigação da ONU, que os Estados Unidos vetaram. Deviam investigar. Então é isso. A geopolítica do mundo está mudando. Hoje, a barbárie já está aqui. O Brasil já é um país bárbaro. Olhem as estatísticas, olha a folha, olha a miséria. Olha as Forças Armadas, mas antes dessa democracia manca do que o método de Jacarta, ou seja, milhões de mortos aí sob o pretexto de comunismo, inventando uma besteira qualquer, etc. E por trás a mão americana, como está por trás de Bolsonaro. Não dance o tango da mentira e da morte, mas o da vida e da esperança. Caminhando Jornal TV, uma revista digital política e cultural com política, poesia, letras, dicas, música e muito mais. Hoje eu vou falar sobre estelionatários e afetivos. O que vem a ser esse conceito? Muitos relacionamentos começam via sites oferecidos, né, pela internet. Os relacionamentos remotos. O
que está acontecendo? As pessoas vendem uma imagem, colocam fotos, colocam seus predicados, e as pessoas, acreditando nisso, começam então um relacionamento. No princípio, tudo pode ser. No entanto, a ilusão começa a enebriar a realidade. E o que vai acontecer? Essas pessoas que já têm um desvio de caráter tornam-se então os estelionatários afetivos. Eles começam a contar suas histórias tristes, seus dramas, e a mulher envolvida afetivamente começa então a ceder, porque também traz consigo a sua carência. E essa carência então começa a ser preenchida com uma ilusão do que é oferecido. Então, tem casos, e a gente tem observado, que as mulheres estão cedendo, dando seus dinheiros, acolhendo em suas casas, transformando suas vidas ilusoriamente. Por quê? Esses homens que se oferecem e têm desvio de caráter começam a mostrar a realidade. Algumas chegam no final do poço emocionalmente, ficam acabadas financeiramente, porque eles têm uma fala e que eles conseguem conquistar e fazer com que a vítima acredite. Então, mulheres, prestem atenção, os sites de relacionamentos, eles estão aí sim para facilitar a forma de encontrar um companheiro, um namorado ou um parceiro. Contudo, tenha critérios. Quais são os seus critérios para que você comece um relacionamento e não caia na cilada do estelionatário afetivo? Veja bem, a política internacional anda muito interessante. A guerra na Ucrânia, que tem dificultado o comércio de grãos, né, de trigos, que são os dois principais produtores mundiais, a Ucrânia e a Rússia, tem levado a Europa a dar declarações muito interessantes, dizendo que agora essa mesma Europa que escravizou, essa mesma Europa que explora o continente africano, o continente americano, né, parte da Ásia, essa mesma Europa que não se preocupa em relações com ditadores em outras partes do mundo, ela agora está preocupada com a fome, né, que essa guerra tem trazido. Agora, pergunto, será hipocrisia? Porque o que está me cheirando é justamente uma preocupação com o aumento da inflação na Europa, ali na região, principalmente na região do euro. Eu acho que essa é, no fundo, a grande preocupação, até porque as grandes potências não têm nenhuma preocupação com o bem-estar alheio. Veja bem agora o que a Nancy Pelosi, que é a presidente da Câmara dos Estados Unidos, democrata, inclusive, foi fazer lá em Taiwan, numa provocação com a China. Será que é para apoiar realmente democracia? Os Estados Unidos que não têm qualquer pudor em apoiar ditaduras? Eu creio que não. Na realidade, essa é uma jogada para desestabilizar mais ainda aquela região e envolver a China em um conflito, porque isso agradaria profundamente a oligarquia norte-americana e também a europeia. Afinal de contas, os Estados Unidos são o país da guerra.
Bienal, no dia 10 de julho, confirmou todas as nossas previsões. A Bienal bateu não só um recorde de público, mas também um recorde de venda em relação tanto à Bienal anterior de São Paulo quanto à Bienal anterior do Rio. Todas as editoras tiveram um aumento na porcentagem do número de vendas e algumas delas tiveram números espantosos, como a HarperCollins, por exemplo, que vendeu 253% a mais de livros do que nas últimas edições. Pois é. Como a gente já sabe, os livros mais vendidos foram aqueles que aparecem no TikTok. A Bienal, inclusive, confirmou que o advento do TikTok tinha melhorado muito na venda dos livros, até porque a gente também passou por uma pandemia e todo mundo sabe que a arte, num geral, tanto os livros quanto o cinema, as séries, a gente acabou se apoiando muito nessa arte para poder passar por esse momento difícil de pandemia durante essa quarentena. E a gente tem, como já mencionado aqui, essa quantidade muito grande de jovens que estão entrando em contato com a literatura, que estão se mantendo atualizados nas leituras. E nessa Bienal a gente teve uma grande quantidade de livros procurados por um tema com diversidade, principalmente a diversidade LGBT, protagonismo preto, mas a gente também teve uma grande venda de mulheres escritoras. Muitas das editoras divulgaram quais foram os livros que elas mais venderam nessa Bienal, pelo menos um top 5 aí de livros mais vendidos. Mas eu garanto que se você tem uma conta no TikTok, você não vai se surpreender com a maioria deles. O meu fato em destaque é o que aconteceu e o manifesto da Universidade de São Paulo, no Largo de São Francisco e do Centro Acadêmico 11 de agosto, em São Paulo. E eu fico feliz com esse manifesto, porque eu me lembro do outro manifesto, o primeiro. Durante algum tempo eu fiz pós-graduação na Universidade de São Paulo, nesse mesmo Largo de São Francisco. Eu fui aluno de Goffredo da Silva Teles e fui aluno de Dalmo Dallari. Fui aluno dos dois e lá eu vi o surgimento, quando o Goffredo, na sala de aula, o Goffredo da Silva Teles, que é esposo de uma grande escritora, Lígia Fagundes, né? Era esposo, colocou essas questões. Então, para mim, é uma alegria ele colocar isso. Mas, do outro lado, é uma tristeza, porque isso foi na década de 70 e nós estamos em 2022. Significa que o Brasil nada avançou, retroagiu. Quer dizer, o golpe militar de 64, golpe americano, porque sem o dedo americano não teria havido golpe algum, golpe americano de 64, da mesma forma que sem o dedo americano do Império Capital não haveria Bolsonaro. Nessas circunstâncias, o que se viu lá? Aquele manifesto democrático que foi importante na volta à democracia. E hoje nós vemos isso no Brasil 50 anos depois. Significa o quê? O que avançamos? Nós retrocedemos. Porque, na verdade, hoje, 2022, estamos muito pior do que estávamos em 1970 e pouco. Em que pese as mentiras de então milagre brasileiro, conversa furada, porque a mentira e a técnica de psicologia social é uma das características de dominação. O medo, a mentira, usavam então e continuam usando hoje. O que quero dizer com isso? Eu quero dizer que corretos aqueles que apoiam esses manifestos da democracia. Ah, essa democracia tem um monte de defeitos, o Supremo, etc. É verdade, tem sim. As urnas, etc. É verdade. Embora não haja risco nenhum pela vigilância em curso no que se refere às atuais urnas eletrônicas. Porque está tão sob vigilância que não haverá fraude. Mas como você vai desenvolver capitalismo aqui se você não tem um capital humano bem preparado? Como você vai desenvolver capitalismo aqui no meio de bombas, provocações, mortes, ameaças, medo, etc. Isso não é um clima para o desenvolvimento capitalista. Pela democracia, ainda que capenga ou manca. Porque a alternativa a isso hoje no Brasil é um massacre que terão que impor para manter essa situação de Bolsonaro. O paraquedista que evitou um banho de sangue. Foi numa quarta-feira, no dia 12 de junho de 1968, o brigadeiro João Paulo Burnet
convocou o capitão Sérgio por rádio para o gabinete dele, que ficava no Ministério da Guerra, no Rio de Janeiro. E em seguida, ele perguntou para o capitão, que era um subalterno dele, quantas pessoas morreriam se o gasômetro do Rio de Janeiro explodisse às 6 horas da tarde. Pensando assim numa catástrofe, o capitão Sérgio calculou que fossem mais ou menos umas 100 mil pessoas. Nisso o brigadeiro comenta: vale a pena para acabar com o comunismo no Brasil. Sim, era a ordem de um superior da aeronáutica a um capitão-herói com incontáveis missões de salvamento com cerca de 600 saltos na selva. Explodir o gasômetro na hora de grande movimentação, jogar pelos ares uma represa e interromper o fornecimento de energia elétrica à cidade, jogar 40 políticos ao mar e culpar os que lutavam por um Brasil livre dos ditadores. O brigadeiro Burnier disse ainda que ordens dessa natureza não comportavam dúvidas. Um plano diabólico para culpar terroristas e facilitar a intervenção de forças externas ao país. O que seria o Rio de Janeiro se o meu pai tivesse feito isso? O que seria? No filme do francês Olivier Horn, o capitão Sérgio aparece falando da proposta feita pelo brigadeiro João Paulo Burnier, em 1968. Enquanto eu estiver vivo, isso não acontecerá nesse país. Ele aí berrou mais alto: cale-se, não se estende em considerações. Eu aí retruquei: não me calo, o ministro será sabedor desses fatos. O homem que disse não recebeu o reconhecimento formal de que agira certo somente 3 dias após a sua morte. As homenagens à sua atitude talvez se restringam a esta placa na movimentadíssima Avenida Brasil, a mesma que deveria ser jogada pelos ares com a explosão do gasômetro. Cântico 9, Cecília Meirelles. Os teus ouvidos estão enganados, e os teus olhos, e as tuas mãos, e a tua boca anda mentindo, enganada pelos teus sentidos. Faze silêncio no teu corpo e escuta-te. Há uma verdade silenciosa dentro de ti, a verdade sem palavras, que procuras inutilmente há tanto tempo pelo teu corpo, que enlouqueceu. Ele quer brincar, sabe, com a data mais nobre que nós temos nesse país. É lamentável que seja assim. Ele não vai ter sucesso, porque o povo sabe que a independência não é dele, o povo sabe que a independência não é uma coisa dos militares, a independência é uma conquista da sociedade civil brasileira. A independência é uma coisa séria para todo mundo, é uma pena que os militares se apoderaram e a festa é quase toda militar. Mas a independência é uma coisa da sociedade civil. Então, o que eu acho é que ele vai tentar fazer tudo que ele quiser fazer. Eu acho que nós temos que ter em conta que os militares são mais responsáveis do que o Bolsonaro. Eu convivi com os militares e eu posso te dizer que eu não tenho queixa do comportamento das Forças Armadas, nem da Marinha, nem do Exército, nem da Aeronáutica. Ou seja, eu mantive 8 anos de convivência da forma mais digna possível. Eles nunca me criaram um único problema. Eles ajudaram naquilo que era possível ajudar. Quando eu cheguei na presidência em 2003, Carla, o Exército liberava os soldados às 11h30 porque não tinha dinheiro para dar o almoço. Eu não só garanti que ficasse o dia inteiro para dar o almoço, como eu garanti um curso para fazer o soldado cidadão, para ele fazer um curso no Senai, como compramos, inclusive, farda nova e coturno para as Forças Armadas. Eu fui visitar o Barão de Tefé, lá na Antártica, eu fiquei com vergonha do tamanho do nosso navio. Quase que não cabe o pesquisador dentro do laboratório. Eu falei para o almirante: vamos comprar um navio decente. Aí ele comprou. Então, a Força Armada não cria um caso. Eu tenho certeza que essas bobagens que o Bolsonaro fala não tem o apoio dos militares da ativa.
não tem apoio do alto comando. Embora o presidente da República seja o chefe supremo, ele só pode ser considerado chefe supremo quando ele é sério, quando ele fala coisa com coisa, quando ele respeita a sociedade, respeita as instituições, respeita a democracia, respeita as próprias Forças Armadas. De vez em quando ele fala o meu exército, as minhas Forças Armadas. Não é dele coisa nenhuma. Ele é um cidadão que foi expulso. Ele foi expulso, sabe, do exército por má conduta. Então, como é que a gente pode pensar em golpe? Eu não acredito em golpe. Não acredito que as Forças Armadas aceitem isso. Não acredito que a sociedade brasileira permita. Não acredito. Sinceramente, esse cidadão, se ele começar a brincar com a democracia, ele vai pagar um preço muito caro. Até porque esse cidadão anda fazendo um decreto de sigilo de 100 anos. Eu não conheço na história desse país, em nenhum momento, alguém fazer um decreto de 100 anos para proteger seus familiares, para proteger seus ministros. Entramos no mês de agosto, um mês decisivo na corrida das eleições presidenciais. Os candidatos já estão definidos, né? Os dois mais cotados para chegar ao segundo turno é o companheiro Lula, no PT e a coligação, e o Bolsonaro, que vai tentar a sua reeleição. A conjuntura aponta que não existe mais espaço para o genocídio e para o fascismo a nível nacional e internacional. Então, os dias do governo Bolsonaro estão contados. Ele não vai conseguir se reeleger. De qualquer forma, como tem matriz fascista e genocida, ele vai tentar um golpe, né, que não é mais possível um golpe clássico, né, um golpe com o exército, com as forças militares, mas de qualquer maneira ele vai tentar, para poder se cacifar, para enfrentar o governo que o substituirá. Então, o que nós teremos? Nós teremos uma eleição conturbada, onde os apoiadores do governo genocida vão tentar impedir a militância de votar em qualquer outro candidato, né? Mas isso não vai dar certo. Ele não tem mais cacife político que o sustente. Um exemplo disso foi o documento recém-lançado pela Universidade de São Paulo, pela Faculdade de Direito, né? Uma carta aos brasileiros exigindo que a democracia seja efetivada. Essa carta já atingiu mais de 600 mil apoiadores, né? Lançada pela elite paulista, elite intelectual paulista, e apoiada por todos os segmentos sociais. Então, é uma demonstração cabal de que o governo Bolsonaro chegou ao fim. Então, vamos ao processo eleitoral e não esqueçamos que não basta só eleger o presidente, né? A Câmara Federal e o Centrão compõem esse cenário nefasto. O Brasil dificilmente terá uma Câmara Federal tão ruim quanto a atual. Parece que a campanha do presidente Jair Bolsonaro anda patinando. É uma patinação que vem, inclusive, de casa, porque a primeira-dama, a Michele Bolsonaro, ela tem se recusado a entrar na campanha de reeleição do seu digníssimo esposo, o presidente. Essa Michele, a mesma, né, do cheque do Queiroz, que nunca ficou esclarecido esse escândalo, mas é a Michele também vinculada, né, ao comércio da fé. Afinal de contas, ela fala, inclusive, em línguas, né? E
É esse potencial que o presidente anda querendo utilizar, não só o presidente, como os seus correligionários que querem ter as suas benesses, né, dos seus cargos garantidos com a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Mas, com essa postura, o eleitorado do Bolsonaro fica meio desorientado. Afinal de contas, se nem a primeira-dama quer participar, né, vai ser difícil sensibilizar o eleitorado feminino nesse processo, o que só dá mais forças para a oposição ao governo desastroso que tanta miséria tem levado ao povo brasileiro. Pode ser uma boa postura e a história ficará até grata com a primeira-dama. Na Polônia, um homem de mais de 100 anos comemorou o aniversário correndo. Stanisław Kowalski aproveitou o aniversário de 104 anos para estabelecer um recorde nos 100 metros. Com um tempo de 32 segundos e 79 centésimos, ele é o mais veloz atleta centenário da Polônia. E se engana quem acha que Kowalski é um atleta aposentado. Foi só depois de completar 100 anos que se tornou um corredor. O segredo para a saúde e longevidade, segundo ele, é não comer demais, dormir muito e aproveitar um copo ou dois de vodka de vez em quando. Eleição no estado de exceção. Nós estamos sob um estado de total corrupção e exceção. Como estado de exceção, nós dizemos um estado que as instituições não funcionam normalmente e que os problemas são resolvidos por manobras judiciárias jogadas em acordos de bastidores. Essa situação do estado de exceção está muito bem demonstrada, até para quem não gosta de ler, não só no livro do Agamben, Estado de Exceção, como também está bem demonstrado em outros livros, né? O estado de exceção como regime político do neoliberalismo, e também isso pode ser visto até em filme, O Vice, de Adam McKay, que nós já indicamos nesse programa, O Vice, que foi o caso do vice lá, o Cheney, que foi vice de Bush, que na verdade não governava nos Estados Unidos e fez uma série de coisas, guerra e tudo mais, à custa do estado de exceção e de manobras jurídicas. E é o que se faz no Brasil e em outros países. Então nós estamos aqui sob um estado de exceção nesse sentido e um estado de corrupção, porque a corrupção é o método mais fácil de dominação. Aqui nós temos uma corrupção em que o imperialismo nem gasta dinheiro, porque ele usa o próprio dinheiro. É na Petrobras, é a corrupção que já houve, né, ou continua a haver. A corrupção aqui é no Congresso com orçamento secreto, etc. Quer dizer, o imperialismo nem gasta mais dinheiro para corromper nada. Ele já usa o próprio dinheiro do povo, através das estatais, para corromper. Agora tem o auxílio financeiro, nós temos auxílio para caminhoneiro, nós temos auxílio gás, etc. Tudo solto em época de campanha eleitoral. Tudo absolutamente inconstitucional. A Constituição não é seguida, a Constituição é desrespeitada, nós estamos num completo absurdo. E para onde vai isso? Ganha um candidato que não é o candidato que está no governo. Isso mostrará duas coisas. Primeiro, que as urnas funcionaram. E segundo, mostrará corretamente. E segundo, mostrará um alto nível de consciência popular. Apesar de toda a corrupção, apesar de orçamento secreto, apesar de tudo isso, venceu ainda o candidato mais democrático, com o mínimo de democracia, um candidato que se propõe a uma continuidade minimamente democrática. Agora imaginemos o contrário. Vence, ou por mais ou por menos, o candidato que está sendo beneficiado por toda essa situação. Está sendo beneficiado por verbas secretas, orçamento secreto,
um clima de ameaça e de desastre sobre o país, uma insegurança geral, o clima de medo implantado aqui, todo o Congresso totalmente deturpado em suas tarefas fundamentais, uma federação totalmente deturpada também já, o legislativo corrompido, o executivo fazendo barbaridades, o Ministério Público não funciona direito e assim por diante. Vamos imaginar que nisso aí ganha o candidato governamental. Esse candidato tem alguma legitimidade para governar, respeitabilidade mínima no mundo ou no Brasil? Não tem. Não dance o tango da mentira e da morte, mas o da vida e da esperança. Caminhando Jornal TV. Uma revista digital política e cultural com política, poesia, letras, dicas, música e muito mais. Mais um dia aqui com vocês para falar sobre Petrobras. Esta semana, o mercado acorda com a decisão do governo federal em capturar cerca de 40 bilhões para cobrir a PEC de emergência. É o que ele diz, né? Se vai cobrir realmente ou vai desviar para o pagamento da dívida pública, sei lá. Mais 90 bilhões desse montante lucrativo da Petrobras será remetido ao estrangeiro, aos acionistas minoritários que vivem no estrangeiro, que movimentam o seu capital aqui no Brasil, no estrangeiro. Fantástico. Ou seja, um massacre mais da população com essa diferença de disparate. O dinheiro que arrecada-se basicamente aqui no nosso mercado interno vai para o exterior, para gerar emprego no exterior, para gerar lucratividade para o exterior. E nosso povo apenas com 40 bi. E se realmente for destinado à PEC de emergência. A Petrobras não é para dar lucro para capital estrangeiro. A Petrobras foi criada para dar lucro e subsídios e iniciação científica, cultural aos brasileiros. Difícil de dizer. Mascarada essas decisões desse governo federal maquiavélico, que bastaria uma medida a curto prazo para voltar a botar o Brasil nos trilhos economicamente. Vocês vão falar em auditoria cidadã da dívida? Pois é. Fatorelli, Paulo Nissai, as Mosqueteiras e tantos outros colegas divulgam anualmente esse gráfico. Acesse na página Auditoria Cidadã da Dívida e vocês verão com detalhes o gráfico. Hoje, em 2021, foram destinados quase 2 trilhões de reais ao sistema financeiro brasileiro. Aqui está metade do orçamento da União. Metade que arrecada com tudo que arrecada de você, de impostos nesse país. Então basta parar de pagar os bancos, pagar as financeiras, que você tem 2 trilhões de reais para investir em saúde, educação e alimentação. Então, vamos exigir que esses 2 trilhões venham para o povo brasileiro. É o indiano RRR, Revolta, Rebelião e Revolução, que está na Netflix. Isso aqui é Bollywood em frenesi. É entretenimento popular mesmo, para lotar aqueles cinemas gigantescos indianos com 2.000 pessoas torcendo ao mesmo tempo. Eu só posso imaginar como deve ser ver num cinema desses lotado, por exemplo, uma das sequências que tem bem lá no começo do filme, em que uma multidão enfurecida está cercando um quartel britânico e um único soldado, um indiano a serviço do exército colonial inglês, atravessa a cerca e vai enfrentar sozinho a turba. É uma das coreografias de ação mais enlouquecidas que eu já vi, incluindo aí as coreografias dos filmes chineses de artes marciais. É totalmente absurdo e é completamente espetacular. A direção do SS Rajamouli nunca é menos do que desenfreada, é apoteótica.
Eu perdi a conta de quantas vezes eu fiquei de queixo caído durante as 3 horas de filme. Eu me diverti demais e me diverti de verdade mesmo, porque é um cinema muito vivo. Amigos, olha só, uma canção bem brasileira, muito alegre, que traz uma mensagem que retrata bem a situação política atual no nosso Brasil. Olha só, música de Ari do Cavaco, chama-se Reunião de Bacana. Se gritar, pega ladrão. Não fica o meu irmão, se gritar, pega ladrão. Não fica você me chamou para esse pagode e me avisou, aqui não tem pobre, até me pediu pra pisar de mansinho, porque sou da cor, eu sou escurinho, aqui realmente está toda nata, doutores, senhores, até magnata, com a bebedeira e a discussão, tirei a minha conclusão. Se gritar, pega ladrão. Não fica o meu irmão, se gritar, pega ladrão. Não fica se gritar, pega ladrão. Não fica o meu irmão, se gritar, pega ladrão. Não fica Até breve, pessoal!